Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do Papa São João Paulo II. No nosso último programa, então, estávamos estudando sobre cumprir a lei de Deus, que é perfeita. A lei de Deus que tem como base, como fundamento, como plenitude, todo o amor de Deus. Então os mandamentos do Senhor não são pesados, porque Ele nos dá para cada um de nós seguirmos. Se Ele dá, é porque não são pesados. Mas se forem pesados, e para realizá-los, nós precisamos da graça de Deus. Isso nós estamos estudando no nosso último encontro. Demos o exemplo do Sermão da Montanha, onde Jesus fala para você amar os que te perseguem, abençoar os que te maldizem, rezar pelos que te ofendem, maltratam, enfim. Esse é o amor que o Senhor espera de cada um de nós. Mas esse amor não vem do nosso coração, nós não temos condições disso. Porém, Ele nos dá o amor dele. Sabe aquele amor pleno de Deus? Como diz São João, no seu Evangelho, no capítulo 13, Deus nos amou até o extremo, com seu Filho Jesus se entregando na cruz. Então essa prova de amor é extrema. Okay? Então Ele veio para mostrar como é que se ama. Ele veio não só falar, ensinar como amar o seu irmão, como perdoar. Olha, só falar não é difícil não, mas fazer é difícil. Então aí que está. E ele sabe, sempre soube que, como nós temos ainda sequelas do pecado em nós, as sequelas do pecado original, então para nós é difícil perdoar aqueles que nos ofendem, que nos humilham. É difícil. Amar os que nos perseguem, os que nos odeiam, os que nos fazem o mal. É difícil amar essas pessoas. É difícil perdoar essas pessoas. Então ele dá o amor dele, esse amor que eu estou falando para você, que chegou ao extremo de se entregar na cruz, ele dá esse amor para cada um de nós. Mas ele comunica o amor que é dele, como uma palavra muito usada hoje, por causa da internet. Então ele compartilha o amor dele com a gente, com cada um de nós. O que é compartilhar? É colocar em cada um de nós o amor dele, para que nós possamos usar esse amor de Deus, o amor dele, que ele amou o mundo e perdoou, e enfim, usar deste amor para amar as pessoas e perdoar as pessoas. E para também romper com o nosso orgulho e pedirmos perdão também, quando necessário. Então aí está. Aí está, Deus nos dá a graça. Vimos no nosso último encontro que muita gente tenta se salvar sem a graça de Deus. Não consegue. Porque a graça de Deus é o amor dele. Como que eu vou me salvar se eu não amo o próximo? Se eu não perdoo? Se eu não peço perdão quando eu erro? Como que eu vou me salvar? Tem outro caminho? Não tem. O caminho de Deus é o amor. Ele morreu por amor. Ele nos criou por amor. Nos criou do nada por causa do amor dele. Enviou seu filho para nos resgatar do pecado que o demônio conseguiu enrolar ali a Eva e fez uma armadilha, ela caiu e o Adão também caiu. Então Deus nos perdeu, o demônio saiu vitorioso, entrou a morte no mundo, entrou o pecado original. Deus teve que consertar tudo isso. Para consertar, teve que mandar seu único filho se entregar como um assassino, como um bandido. E naquele tempo, quem era crucificado era só assassino, só ladrão, só bandido mesmo. Malfeitor, a palavra que está na Bíblia. Então, Jesus se fez um malfeitor, ele nunca foi, mas se fez como se fosse, para nos tirar das garras de Satanás e nos devolver a Deus, devolver ao Pai. Então, aí para que nós conseguíssemos então voltar ao Pai,
por causa das sequelas do pecado original, a gente já ficou muito submisso a elas, não é? Como eu vou voltar ao Pai com todas essas más tendências, más inclinações que eu tenho dentro de mim? Como que eu vou voltar ao Pai? Então aí sim ele envia o Espírito Santo dele, que é o amor, que une o Pai e o Filho. Deus Pai com Deus Filho, no caso, né? É errado falar assim, mas estou falando só para dar exemplo. Então, o Espírito Santo é o que une o Pai com o Filho. É o amor entre os dois. E ele derramou. Deu, é uma palavra assim, ele deu o Espírito Santo. Uma palavra, o Luiz Carlos deu um copo d'água para mim. Puxa, o Luiz Carlos deu um copo d'água. Tá. Deu R$ 1 lá pro rapaz da esquina. Ah, deu, tá. Então, derramou. Então, Deus derramou o Espírito Santo sobre nós. Todo o amor dele foi derramado sobre nós. Então, aí sim podemos buscar nessa força de amor, de perdão, nessa graça de Deus, isso tudo que precisamos para conseguir amar o próximo, perdoar, pedir perdão, ajudar, enfim. Na pergunta que nós paramos ontem, né, no nosso último encontro, quem me há de libertar deste corpo de morte? Pergunta-se o apóstolo Paulo. Quando quero fazer o bem não consigo, me proponho a fazer, mas não dá certo, alguma coisa me atrapalha, eu me atrapalho. Aí chega uma hora que eu acho que eu não devo mais fazer. Sabe essas coisas que vêm no nosso pensamento? São Paulo também passou por tudo isso, ele não é diferente de ninguém. Não é porque ele é o grande São Paulo, ele foi um grande pecador também, não é verdade? E numa jubilosa e grata confissão, como está em Romanos 7, ele responde: graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É Ele que vai me libertar desse corpo de morte. Somente Ele. A mesma consciência nos aparece nesta oração de Santo Ambrósio de Milão. Santo Ambrósio, lá do começo da igreja. De fato, o que é o homem se vós não o visitais? Ele está falando com Deus, né? Santo Ambrósio falando com Deus na sua oração. De fato, Senhor, o que é o homem se o Senhor não os visitar? Se o Senhor não o visitar? Se o Senhor não vir fazer morada no ser humano, o que seria do ser humano? Não seria nada, nós não conseguiríamos voltar para Deus nunca. Ficaríamos escravos do pecado, escravos do Satanás para sempre. Nunca poderíamos voltar para Deus, porque Satanás nos roubou de Deus lá no paraíso com Adão e Eva. Nos roubou, nos sequestrou, melhor dizendo, né? Sequestrou. Sequestrar é um roubo também, claro que é. Você subtraiu a pessoa da família, né? Meu Deus, então é um roubo, com certeza. Então o que seria de nós? Santo Ambrósio pergunta para Deus: o que seria do homem se o Senhor não o visitasse? Se o Senhor não viesse fazer morada no coração do homem, o que seria desse homem? Não esqueçais, portanto, o débil. Não esqueçais o débil, né? Nós estamos debilitados, sim, por causa do pecado estamos debilitados, estamos sem forças, estamos fracos. Precisamos de Deus, da força de Deus. Lembrai-vos, ó Senhor, que me fizestes débil. Me fizestes assim, porque... Por que ele me fizesse débil? Porque eu fui gerado no pecado original. Mas não é porque Deus quis que eu fosse gerado no pecado original, que agora todo mundo é gerado no pecado original. Não é porque Deus quis, não. É porque o homem optou por isso. O homem, na verdade, não sabia das consequências do pecado original. Ao desobedecer Deus lá no paraíso, ele não imaginou as consequências. O que ele imaginou? A grandeza que ele seria, porque ele caiu na conversa fiada da serpente. Vós sereis como deuses. Eu sou como Deus? Você é como Deus? Claro que não. Satanás vendeu uma ilusão. Uma ilusão. E Eva comprou a ilusão, e Adão comprou a ilusão. Comprou de que forma? Acreditando. Não acreditou na palavra de Deus que disse: não coma do fruto daquela árvorezinha ali, só daquela você não pode comer. Não acreditou. Porque Deus disse: o dia em que dela comeres você morrerá.
Essa é a consequência. Só que o Satanás, aí em forma de serpente, não falou da consequência do pecado de Adão e Eva se comesse. Ele falou, não, imagina, você não vai morrer não, mas vós sereis como os deuses. Então jogou uma ilusão. E eles acreditaram. Então, a partir daí, todos os seres humanos são gerados no pecado. Todos, todos, todos. Sem distinção de ninguém. Então Jesus veio para salvar toda a humanidade. Mas todos aceitam Jesus? Não. Todos aceitam viver o amor? Não. Então nem todos serão salvos. Nem todos serão salvos. Mas eu e você, nós temos que lutar pela nossa salvação. Temos que nos aprimorar cada vez mais. É como um atleta. Um atleta, para ele conseguir, se é que ele vai conseguir, é só um que chega, né? Em determinada modalidade lá, é só um que chega, é o nadador que vai ganhar a medalha de ouro. É só ele que ganha. Só tem um ganhador da medalha de ouro de natação. Só tem um ganhador da corrida, de obstáculo, sei lá, né? Todas aí as Olimpíadas, não é? Então, é um só que chega. Quer dizer, a pessoa treinou aí a vida inteira, incansavelmente, né? 8 horas, 10 horas por dia, se machucou. Meu Deus, quanto esforço para ver se consegue se classificar. Não é verdade? E se chegar no topo, é um só que ganha. Ora, com Deus não. Com Deus todo mundo pode ganhar. Todos são chamados a receber o mesmo prêmio, a mesma medalha de ouro. Todos são chamados a receber. Todos, sem exceção. Mas todos receberão? Sabemos que não. Mas um só vai receber? Não, muitos receberão. Aí que está. Mas somos gerados no pecado. Então nós somos gerados débil. Débil aqui é debilitado, fragilizado, né? Lembrai-vos, ó Senhor, que me fizestes débil e que do pó me plasmastes. Do pó me plasmastes. Como poderei permanecer de pé se vós não me olhais continuamente para consolidar este barro, já que a minha consistência provém da vossa face? Veja, o barro, né? Nós viemos do barro. Vamos imaginar aí uma pessoa fazendo tijolos, né? De cerâmica, etc. A cerâmica tem que passar então pelo calor, né? Pela secagem. O sol seca, então o sol é o que promove a secagem ali do tijolo de cerâmica, enfim. Já hoje nós temos grandes fornos, né, de cerâmica que também o produto passa por ali feito e ele é seco, né, ele é queimado e é secado, enfim. Uma porcelana, algo, né, de melhor qualidade. Mas enfim, o sol que vai então fazer com que aquele barro se torne consistente. Então aquele barro é mole, né? Sabe, o barro do oleiro é mole. Então o sol vai torná-lo consistente. Assim, Santo Ambrósio está falando para Deus, eu sou um barro. Para eu permanecer de pé, porque você faz um bonequinho de barro e se não secar ele desmonta, né? Porque o barro ele amolece, ele é mole, né? Não é que ele amolece, ele é mole. Então, o que vai dar consistência àquilo que foi feito, aquela figura? É o sol. Então, no caso aqui de Santo Ambrósio, ele está dizendo, eu sou o barro, fui feito do barro. Nós fomos feitos do barro, todos nós. Nossa parte orgânica veio da terra. Por isso nós nos alimentamos das coisas da terra, porque nossa matéria é terrena, veio da terra. Então, como que eu vou permanecer de pé se eu sou barro? Mas se eu estiver diante da face do Senhor, que é o sol, a face do Senhor é o sol que brilha, como se fosse ao meio-dia. É o sol a pino que nós chamamos. Fica, né, a pino na nossa cabeça, assim, então meio-dia. Ok? Então, se a face de Deus nos iluminar, aí eu terei consistência. O meu barro será fortalecido pela luz divina. É isso que Santo Ambrósio está falando. Sem a luz divina, eu permaneço sem vida, sem cor, sem consistência. Assim que ele está fazendo essa oração dele. Uma oração muito bonita. Eu não conhecia essa oração.
já que a minha consistência provém da vossa face, se escondeis o vosso rosto, tudo desfalece. Isso está escrito no Salmo 103, versículo 29. Salmo 103, 29. Se escondeis o vosso rosto, tudo desfalece. Mas se vós me olhais, ai de mim. Ai de mim, nada tendes para ver em mim, senão montanhas de delitos. Pecados, né? Não traz vantagem ser abandonados nem ser vistos. Não traz vantagem ser abandonados nem ser vistos. Vamos ver por quê. Porque quando somos contemplados, provocamos desgosto. Podemos, porém, pensar que Deus não rejeita aqueles que Ele vê, porque purifica aos que olha. Diante dele arde um fogo capaz de queimar toda a culpa. Então, na verdade, nós temos vergonha de nos apresentar a Deus? Sim, temos. Temos vergonha. Os que não são orgulhosos, arrogantes, prepotentes, têm vergonha de se apresentar diante de Deus. Como o publicano. O republicano ficou lá no fundo da sinagoga. O fariseu foi lá na primeira fileira, bem pertinho de Deus, falou. Lá, estava ali no Santo dos Santos, né, que fica escondido, né, atrás de uma cortina, a Arca da Aliança. Ele foi lá falar com Deus. Olha, Senhor, eu pago tudo direitinho, faço isso, né? Então, e o outro ficou lá, Senhor. Ele nem ousava olhar lá para frente. Hoje, aqui na nossa igreja, olhar para o presbitério, olhar para o Santíssimo, por exemplo. O Santíssimo hoje fica em salas especiais, né? Foi pedido isso pelo Papa João Paulo II na época, e todos então concordaram com isso, em fazer então aí ou melhor dizendo, foi o Papa São João Paulo II que pediu sim, para todos fazerem então esta sala separada do Santíssimo. Então, você pode estar lá dentro da sala do Santíssimo, mas tem vergonha de chegar lá na frente, pertinho dele. Fala, Senhor, olha, me perdoa, eu sou muito pecador, tem misericórdia de mim, Senhor. Então, nesse sentido que nós temos vergonha. Mas Deus olha para nós, e o olhar de Deus, pelo olhar de Deus, vem pelo olhar dele, o olhar que é um olhar amoroso, um olhar sereno. Então saem dos olhos de Deus fogo, chama-se Espírito Santo, esse fogo que sai dos olhos de Deus. E esse fogo que é o Espírito Santo vem até nós e nos purifica. Purifica o nosso pecado, porque eu fui me confessar, eu fui me colocar diante do Padre, fui ali, desculpa a expressão, vomitar as minhas misérias no pé do Padre, né? Vamos dizer assim, usando aqui uma metáfora. Então, fui ali vomitar as minhas misérias. Né? Depois o Padre sempre fala, então vá agora ali no Santíssimo, reze isso, reze tal coisa. Claro, o meu pecado já foi perdoado, na hora que o Padre me perdoou. Ele pede para eu rezar sim, para assumir um compromisso maior com Jesus. Assumir um compromisso. Né? Então, por isso que ele manda a gente ir lá. E olhar para Jesus, né? Ver Jesus ali e ver que ele que está nos perdoando. Então, nesse sentido. Tudo bem? Vamos entrar hoje também no versículo número 106, que vamos conversar um pouquinho sobre moral e nova evangelização. Então, o Papa São João Paulo II. A evangelização é o desafio mais forte e sublime que a igreja é chamada a enfrentar desde a sua origem. Veja que a evangelização já saíram ali da sala do cenáculo, cheios do Espírito Santo, e já saíram falando de Jesus e convertendo as pessoas, realizando milagres, prodígios e etc. Então, a evangelização é o condão principal para atingir a pessoa aí, né, em cheio. Evangelização. Por isso que a Rádio Cantate não se cansa de evangelizar, né? Não podemos parar, não é? Na verdade, a proporem este desafio não são tanto as situações sociais e culturais que ela encontra ao longo da história,
como, sobretudo, o mandato de Jesus ressuscitado, que assim define a razão da existência da igreja. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Então Jesus, ressuscitado, veio falar isso para os apóstolos. Depois que ele ressuscitou, então na sua Páscoa, não é? Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Eis que estarei completa, né? Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então ele nunca vai abandonar a igreja católica que ele fundou. Nunca. Nunca vai te abandonar, deixar você. Agora, Luiz Carlos, você se vira aí sozinho. Não, se eu estou aqui com você, estou ensinando, estou pregando a palavra de Deus, ensinando a doutrina católica, é porque Ele está aqui comigo. Ele está dentro de mim, fazendo com que me dando condições de fazer isso. Porque sem Ele, para me mover, para me levar, eu não teria condições de fazer nada, absolutamente nada. É Ele que dá forças, é Ele que capacita. Então, na sua vida, na minha vida, na sua história, na minha história, seja o que você estiver vivendo. Muita gente pensa assim, muita gente. Eu só vou trabalhar na igreja, trabalhar na evangelização depois que meus filhos crescerem, que agora é nenê, então agora não posso. Tá, aí passa o período infantil. Mas agora meu pai ficou doente, então eu tenho que ajudar meu pai. Ok, passa esse período com o pai. Daí as crianças já estão, vamos dizer aí, pré-adolescência, adolescente, dão trabalho, a gente sabe, né? Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Então, agora tem que dedicar, porque agora é isso, agora é aquilo. Enfim, então sempre estamos arrumando desculpas aí para não trabalhar na evangelização, ou seja, para não trabalhar nem na igreja, não é? Olha, temos jeito sim para todas as coisas. Para todas as coisas. Mas o meu horário de trabalho é diferente, eu preciso daquele trabalho, mas daí eu não tenho tempo para isso. Tem que arrumar um tempo, tem que dar um jeito. Em meio a tantas coisas que você tem que fazer, arruma-se um jeito, dá-se um jeito. É questão de preferência, é questão de escolha, é questão de ser organizado. Organização. Isso é muito importante na nossa vida, viu? Quanto mais organizados somos, menos cansamos. Porque a organização nos liberta, sabe, gente? A organização nos liberta. Por isso que o Espírito Santo ele é organizado. O Espírito Santo não é bagunçado. Ele gosta de ordem. Ele nos coloca em ordem. Ele não gosta de confusão, de caos, de bagunça. O Espírito Santo não. Ele é muito ordenado. Né? Ele faz a gente viver uma ordem. Assim a nossa vida espiritual, nossa vida cristã católica, tem que ser uma vida ordenada também. Tem que ter meu tempinho para rezar, falar com Deus, tenho que ter tempo para buscar esse Deus, as santas missas, adorações, grupo de oração, retiros, formações católicas, participar das formações aqui da Rádio Cantate, por exemplo. Então aí está, é só nós colocarmos nossa vida em ordem. Dá tudo certo sim, não é verdade? Bom, então querido irmão, querida irmã, ide anunciai, ide pelo mundo inteiro, anunciai boa nova a toda criatura. Então vai ficar aí para o nosso próximo programa. Vamos conversar sobre isso. Tudo bem? Vamos fazer nossa oração final. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.